Bom dia, sétimo ano. Eu sou a professora Sara e nós estamos na aula de Projeto de Vida. Junto comigo eu tenho aqui a minha amiga e professora Luanda. Bem-vinda, Luanda. Bom dia, sejam bem-vindos os alunos do sétimo ano. Então vamos lá, hoje nosso assunto continua a respeito de escolhas. O tema da nossa aula, o título da nossa aula é ou isto ou aquilo. Quem aí é indeciso, hein? Hoje nós vamos falar sobre a indecisão, sobre como tomar decisões. Mas antes disso, vamos ver qual o material que nós vamos usar hoje? Então vamos lá. O nosso material de hoje será lápis ou caneta, papel ou caderno e caderno do aluno nas páginas 78 e 79, ok? O caderno do aluno volume 2 ainda, ok? Vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada? Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre decisões, como exercitarmos o livre-arbítrio, a importância de fazermos as escolhas, já prevendo razoavelmente as consequências em relação às escolhas que a gente faz. Foi o que nós vimos na aula passada. E na aula passada também, nós falamos a respeito dos super-heróis da vida real. Lembra? Nós vimos um vídeo de um profissional da saúde, agradecendo vocês pelas muitas homenagens que vocês fizeram usando as redes sociais. E agora eu vou compartilhar com vocês, porque foram muitas, viu, Luanda? Quantas manifestações de carinho nas redes sociais, foram desenhos maravilhosos. Até na aula passada, nessa semana ainda, tinha aluno postando com a hashtag eu, no CMSP, ainda estavam postando muitos desenhos, imagens, e entre todas essas expressões lindas de carinho, nós vimos também uma poesia lindíssima que eu vou compartilhar com vocês. Essa poesia foi feita por uma aluna chamada Beatriz. Bianca. Ai, desculpa, Luanda. Bianca, desculpa, viu, Bianca? Ela é lá de Limeira, de uma escola lá de Limeira. E olha que lindo, que talento que a Bianca tem para escrever. Eu vou ler para vocês e eu quero que nesse momento vocês prestem atenção para que vocês percebam se é a realidade de vocês também ou só é a realidade da Bianca. Então tá assim, o título é Quarentena. Em 2019, surgiu um novo vírus que poderia até matar. Ele deixava as pessoas jururus e por isso temos que ficar em casa. Em casa ficar. As pessoas tiveram de parar de frequentar seus trabalhos, lojas, academias e bar. Mesmo assim, não podemos desistir e muito menos parar de sorrir. Quando acabar essa pandemia, o mundo ao normal vai voltar e tudo vai ficar cheio de alegria. Logo, logo, tudo isso vai passar. Ok? Então, hashtag vai passar. Você que está aí, né, inconsolável, cansado de ficar em casa. Eu sei que vocês estão com muita saudade de poder sair, de poder ir para a escola. Mas o último trecho da poesia dela diz, tudo isso vai passar. Então, foca que tudo vai passar e aproveita esse momento, né, para tomar suas decisões, para sonhar, para resolver coisas que estão dentro de você que de repente com a correria do dia a dia você não conseguia. Então, use esse momento também para reflexão, para cuidar das suas emoções, para cuidar dos seus ideais. Então, parabéns, Bianca, pela linda poesia, um grande beijo e parabéns a todos os alunos que estão se dedicando bastante às atividades que a gente tem sugerido aqui. Então vamos lá, agora continuando com a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vamos lá na tela, temos como objetivo, e esse objetivo é importante que todos nós nos apropriamos. Por quê? Quem tem que saber esse objetivo não é só eu e a Luanda e as professores de projeto de vida. Você, aluno, também precisa ter consciência em qual é o objetivo da aula, porque você precisa alcançar esse objetivo junto conosco. Então, nosso objetivo hoje é, prestem atenção, leiam comigo, estabelecer critérios sobre as opções de escolhas para ampliar a capacidade de tomar decisões. Então, hoje nós vamos estabelecer critérios, cada um vai estabelecer o seu critério sobre como fazer escolhas diante das várias indagações que existem na nossa vida, ok? Nosso objetivo.
As competências em foco hoje são duas: determinação e foco. As competências vocês ouvem falar sempre em projeto de vida. E nós apelidamos essas competências de superpoderes da vida real. Então, os superpoderes da vida real de hoje é determinação e foco. Então, vamos retomar o que é determinação? Determinação é dar o melhor de si, é desafiar-se para atingir um objetivo. E o foco é escolher uma entre várias atividades, destinando toda a nossa energia para ela. Então, na aula de hoje, nós vamos desenvolver de forma intencional essas duas competências. Vamos juntos? Então, continuando. Então, para a gente começar essa conversa, nós vamos ter uma lembrança da infância agora, hein, Luanda? Você já brincou de pedra, papel, tesoura, Luanda? Já, muito. Já? Então, vamos, ó, valendo um café. Tô pegando ela de surpresa, adoro, ó lá. Né, Luanda? Valendo um café, depois você vai ter que pagar café pra mim. Não, esse tá gelado. Eu quero vou ser mais chique, eu quero um cappuccino. Agora, se eu perder, você, tá? Então, Fechou. vamos lá. Pedra, papel, tesoura, ok? Ou alguns conhecem como Joaquim Pô. Então, vamos lá. Joaquim Pô. Perdi. Porque pedra quebra aí a tesoura, não é? Lembra que vocês brincavam disso quando criança? Então a gente teve que fazer uma escolha, não foi? Para fazer o jogo. Você coloca aí na sua cabeça o que você vai pôr. E aí você coloca, né, diante de uma escolha. E teve uma consequência essa escolha. Ela vai ter que pagar um cappuccino para mim. Depois eu posto lá nas redes sociais o cappuccino que a Luanda vai pagar para mim. Olha, saí bem hoje, hein? Meu dia de sorte. Então agora, para vocês relembrarem e resgatarem esse momento da infância, vocês vão assistir 2 minutinhos lá do Quintal da Cultura. Vocês sabem que eu gosto do Quintal da Cultura, né? Semana passada vocês já assistiram um trechinho e hoje nós vamos ver um trechinho que vai nos fazer lembrar dessa brincadeira de quando nós éramos criança. Então vocês vão assistir agora um vídeo do Quintal da Cultura mostrando como jogar pedra, papel e tesoura. Com vocês na tela, o vídeo da cultura. Ai, grande ideia! Lembra de Joaquim Pô? Ai, Não, mais vagamente. mais ou vagamente? Mais ou vagamente. Olha, Doroteia, Joaquim Pô é aquele da pedra, papel e tesoura. É assim? Ou você coloca a pedra, que é bem fechadinha, bem dura, bem apertadinha. Ou o papel, que é uma folha molinha, né? O papel. Ou a tesoura, que viu? Pedra, papel e tesoura. Entendi. Então, se eu colocar, por exemplo, pedra, quebra, tesoura. Quebra a tesoura. Mas acontece que o papel, ele embrulha a pedra. Aí o papel ganha. Acontece que se eu colocar tesoura, corta papel, chac, e aí não me ganha. Tadinho. Então tá bom. Então agora a gente vai jogar de verdade, Doroteia. Tá bom, então vamos lá. Tem que falar Joaquim Pô, tá? Tem que falar o quê? Assim, Joaquim Pô. Aí coloca a pedra, o papel ou tesoura. Pode ser fininho? Pode, Doroteia, vai. Joaquim Pô. Ahá! Minha tesoura cortou esse papelzinho. Bom? E aí, deu para lembrar, né? A respeito da brincadeira, do pedra, papel e tesoura que nós fazemos quando criança, né? Vocês, e como a gente já disse, eu já falei para vocês, nessa brincadeira, quando a gente é criança, a gente faz muitas brincadeiras que nos ajudam a adquirir também as competências socioemocionais. A brincadeira é uma ótima forma de conquistarmos e estabelecermos alguns critérios, né? E essa do Joaquim Pô também estabelece alguns critérios na hora de fazer escolha. Então, acompanhem comigo na tela. Então, essa parte está na apostila de vocês. Vamos fazer a leitura juntos? Página, Caderno do Aluno, volume 2, página 46. Então, tá assim. Você sabia que alguns cientistas dizem que se um jogador ganha um jogo, sua probabilidade de repetir a mesma ação na próxima é consideravelmente maior? Ou seja,
Se ganhou como papel, provavelmente jogará papel de novo na próxima rodada. Para saber mais sobre isso, você poderá pesquisar em casa como ganhar em pedra, papel e tesoura. Esse jogo, além de ser uma divertida brincadeira, também é uma forma de você entender melhor sobre a importância de estabelecer critérios antes de tomar uma decisão. Também ajudará você a refletir sobre como as escolhas influenciam nos resultados. Viver é decidir, desde a hora que você acorda até se deitar. Você passa por diversas situações nas quais precisam fazer escolhas. Algumas delas bem fáceis, como o que você irá vestir hoje ou o que você irá comer. Mas em outras situações, escolher é decidir entre uma opção e outra poderá causar mudanças importantes na sua vida. Olha só, né? Aí tá falando que a gente faz escolha o dia inteiro. A gente faz, né? Na hora que eu tive que sair de casa hoje, eu tive que fazer uma escolha em relação, tá, como é que roupa eu vou ficar mais magra na televisão, né? Por exemplo, né, Luana? A gente fica lá, ah, não, acho que essa vai me deixar mais gordinha. Só que, na verdade, não é questão da roupa, mas a gente coloca isso na cabeça e a gente escolhe como um critério, por exemplo, de escolha para vir aqui, o pretinho básico, né? Que aí se mistura com o sofá, que aí parece que você é menor, né? Então, é um critério que a gente acaba usando para uma escolha. E todo dia a gente faz escolhas na hora que, vou tomar café, né? Se você é privilegiado de ter escolha, alguns não têm esse privilégio, né, de escolha, né, nessa questão do que vai comer ou não. Mas são questões que a gente passa o dia inteiro fazendo escolha. Agora, existem situações que são escolhas muito sérias, né, muito sérias. E aí a gente precisa estabelecer alguns critérios, porque de acordo com essa escolha, você terá consequências. Então, por exemplo, se em vez de vir de um pretinho básico para disfarçar, né, a gordurinha, né, Lu? Você vem de branco, por exemplo, né? Viesse aqui toda de branco. Aí, de repente, fala, nossa, né, a professora Sara engordou essa semana. Eu fiz uma escolha que teve uma consequência. É um exemplo bem bobinho, mas é um exemplo de como as nossas escolhas sempre vão vir acompanhadas de consequências que podem ser positivas ou negativas. Então, por isso que é importante a gente refletir a respeito das escolhas que a gente toma no nosso dia a dia. Então, vamos continuar? Então, continuando. Então, a gente vai fazer agora um estudo de casa. A gente vai pensar numa situação fictícia, uma situação que foi criada, e nós vamos ajudar o personagem da história, dessa história que foi criada, a tomar uma decisão na vida dele. Olha só. Nós vamos ajudá-lo a tomar uma decisão. Então, você vai analisar agora a história que vai passar para vocês, a história de Edélcio. Você vai analisar essa história e, no final, a gente vai ter que ajudar o Edélcio, que é uma personagem fictícia, a tomar uma decisão, ok? Então, assistam comigo, assistam conosco a história de Edélcio. Ou isto, ou aquilo. Desde o início do 8º ano, Edélcio começou a tomar consciência de que gostava muito de assistir a filmes e seriados em que as vidas das pessoas eram salvas pela medicina. Quando ia a algum hospital ou pronto-socorro, ficava observando o modo como os atendimentos eram organizados e percebia como as pessoas eram cuidadas. Já na escola, gostava de ciências, principalmente do funcionamento do corpo humano. Ficava um tempo admirando as figuras dos livros e interessava-se em saber sobre o organismo. Assim, juntando todas as experiências, concluiu que queria ser médico. Foi então, buscando informações sobre o que precisava fazer para realizar seu sonho, que descobriu que não seria nada fácil. Teria que estudar muito para passar no vestibular, inclusive estudando pelas disciplinas que não gostava muito. Depois, estudar mais 6 anos, mais 2 de residências e 2 de especialização. Realmente não seria uma escolha fácil. Agora, é a sua missão ajudar a Edélcio a tomar essa decisão. Olha só a nossa história fictícia, né? Então, a nossa personagem hoje,
o Edélcio, ele tem o sonho de ser um médico. Ele acha que no projeto de vida dele, ele tem como projeto de vida ser médico. Então ele foi pesquisar sobre quais eram, né, os passos, quais eram as formas que ele deveria estudar para chegar a ser um médico. E ele descobriu que vai dar muito trabalho, que vai exigir muito dele. Ele descobriu que já para passar na faculdade, na universidade, ele vai ter que se dedicar muito. Ele percebeu que o período de estudo, né, são 6 anos, mais 2 anos de especialização. E ele viu que ele vai ter que estudar muito, tirar uma boa parte da vida dele para se dedicar àquilo que ele quer para o futuro. E agora, de repente, deu uma dúvida ali nele. Será que ele faz? Será que ele não faz? E aqui nós temos, no nosso estudo de caso, algumas opções. E vocês agora, analisando a história do Edélcio, vai ajudar ele a tomar uma decisão. Então, leiam agora comigo, na tela, o nosso estudo de caso. Analise as opções que Edélcio tem e depois escolha aquela que você considerar mais adequada para a personagem. Justifique sua escolha. Então aqui tem essa questão que você vai ter que justificar. Não é só dar, né, só interferir na vida da personagem e não justificar. Você deve escolher a opção que você acha mais adequada para o garoto, né, da história, e justificar o porquê você acha que ele deve tomar essa opção. Você vai ter que colocar aí o porquê você acha que ele deve tomar essa opção. Então nós temos aqui 4 opções. Primeira opção, você acha que ele deve começar a se dedicar exclusivamente aos estudos desde já, deixando para aproveitar a vida depois de formado. Você acha que ele deve começar a se dedicar aos estudos desde já, planejando como dividir seu tempo entre estudos e lazer? Você acha que ele deve começar a se dedicar aos estudos no ensino médio só, para poder aproveitar os 2 anos do restante do ensino fundamental? Ou você acha que ele deve só começar a se dedicar aos estudos lá no cursinho pré-vestibular, para aproveitar a vida toda antes de começar os esforços para ser médico? Então, qual das 4 opções você acha que ele deve seguir? Mas você tem que olhar também a justificativa. Falar assim, olha, eu acho que ele deve seguir a primeira opção, porque ele já tem que começar a estudar desde agora, porque a carreira de médico, ela é uma carreira que exige muito esforço, então ele tem que começar desde esse momento. Então você precisa dar justificativas para a sua resposta. Então, se você optar você vai colocar e justificativa, vai justificar a sua resposta. Se você acha que é a 2 e vai colocar a justificativa. Nesse momento, você vai fazer no seu caderno e você terá 2 minutos para fazer no caderno. No próximo momento, aí sim, você vai compartilhar no chat, tá bom? Então, 2 minutinhos para você elaborar a sua justificativa no caderno. Qual a escolha que Edélcio deve fazer em relação aos estudos? Então, 2 minutinhos para vocês realizarem essa atividade. E então, já ajudaram o Edélcio aí na escolha de vocês? Então, vocês fizeram no caderno, correto? Agora, eu quero que vocês coloquem então no chat, dando a justificativa para a gente ver se está todo mundo compartilhando, se está todo mundo acompanhando. Então, agora, 3 minutos no chat para vocês colocarem qual foi a resposta, se foi 1, 2, 3, 4, não precisa transcrever tudo, você só coloca lá. Eu acho que Edélcio deve seguir a opção 1 e colocar o porquê. Porquê? E dar a justificativa. Combinado? Então vamos lá, 3 minutos para vocês compartilharem agora conosco no chat. Eu estou acompanhando aqui as respostas de vocês. A maioria, Sara, respondeu 1 e 2. Certo. Vou compartilhar a resposta do Isaac. Ele falou que a carreira de medicina exige muito estudo, que é uma carreira difícil. A Micaela também falou algo bem parecido. E o Vitor falou que opção 2, porque muitas vezes o médico tem que abrir mão de outras coisas, né, para se dedicar à carreira. Bacana, né? Muito bom a interação de vocês. E aí a gente está exercitando aí critérios para tomar decisão. Então agora na tela vocês vão ver um pequeno texto falando sobre isso, sobre a hora da decisão. Então tá assim.
Na sua idade, as oportunidades de tomada de decisão se multiplicam, pois adolescentes estão em processo de construção da identidade. No entanto, não é simples nem fácil. Em geral, é um período fértil para as experimentações de coisas diferentes e muitas vezes arriscadas. Bem se sabe que agir por impulso, sem a devida consciência dos riscos, pode causar prejuízos à segurança individual e coletiva, além de afetar os propósitos do projeto de vida. Então agora, compartilhe conosco no chat dicas de como fazer boas escolhas. Então agora, vocês viram que você nos ajudou no estudo de caso a tomar uma decisão junto com o Edélcio, né, o nosso personagem do vídeo. E vocês usaram algum critério para tomar essa decisão. Então agora vocês vão dizer sobre a experiência pessoal de vocês. Quais são os critérios que você usa quando você tem que tomar uma decisão? Então, qual o critério? Por exemplo, eu sempre pergunto para minha mãe, né? Porque minha mãe sabe das coisas porque ela é mais velha do que eu. É um critério para tomar decisões. Não, eu sempre coloco na balança o que vai acontecer se eu fizer isso. Eu sempre penso. Então, você vai pensar agora, quando você tem que tomar uma decisão, qual é o critério que você usa? Qual é a estratégia que você usa para tomar a decisão? Tudo bem? Então você vai compartilhar com a gente rapidinho, 2 minutinhos no chat, quais são os seus critérios para tomar decisões. Quais os critérios que você usa? Ok? Então vamos lá, 2 minutos no chat. Muito bem, os alunos que participaram, estou acompanhando, tentando, né, acompanhar todas as respostas. Eu vou compartilhar algumas, Sara. Okay. A Juliana fala que é importante pensar antes de agir. O André falou que tem que analisar as possibilidades. Muito bem. E o Rafael falou que comenta com o pai e a mãe antes dele tomar uma decisão, antes dele escolher algo. Muito esperto, Rafael. É muito importante a gente ter realmente pessoas que nós confiamos para trocar ideias, para conversar, analisar os pontos, né? Porque às vezes a gente sozinho não consegue ver todos os ângulos. Então, quando a gente pergunta para alguém, pode ser os pais, pode ser o responsável, pode ser um amigo de confiança. Quando a gente conversa com essa pessoa, realmente nos dá um parâmetro, né? Então, agora, nesse slide, vocês vão ver algumas ideias para quem é indeciso, né? Quem é indeciso como eu, vai ter algumas dicas agora de como tomar decisões. Eu sou a típica indecisa, amiga, bem assim do tipo, né, será que o que eu quero de sobremesa, né? Fico lá, vou comer as duas, na dúvida, né? Tipo assim. Então aqui nós temos algumas dicas para você que é indeciso, para quando você tiver que tomar decisões. Então aqui nós temos 3 pontos, olha só. Os 2 lados, balança, sentimentos. Então tá lá. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem que ver os 2 lados, que normalmente você fica indeciso entre 2 coisas, né? Então você deve analisar os 2 lados. Você pode anotar os lados positivos e negativos de cada uma das situações. Isso é muito válido. Eu já fiz isso várias vezes, inclusive. Assim você poderá ver com maior clareza o que isso lhe trará. Então, põe no papel, analisa os 2 lados, vê os pontos positivos, vê o que vai acontecer lá na frente, vê os contras, né? Esse é importante. Colocar na balança. Coloque na balança sempre que tiver algum dilema ou uma decisão para tomar. O essencial é pensar no que pesa mais para você. Então, o que vai te trazer maiores consequências, melhores consequências? Coloca lá na balança os 2 pontos. Por exemplo, uma profissão. Tá, eu estou em dúvida entre 2 empregos. Tá, vou colocar na balança. Qual que paga mais? Qual que eu vou gastar menos? Qual vai me deixar mais feliz? Então, quando você começa a fazer essas comparações, vai ficando mais clara a decisão que você deve tomar. Terceiro ponto, olha lá na tela. Sentimentos. A gente não pode ignorar os sentimentos, né? Então, por exemplo, quando você tem que escolher uma carreira. Essa carreira paga muito mais, mas não vai me fazer feliz. Então, o que vai pesar mais? Aí você tem que olhar os seus sentimentos também. Então, siga seus sentimentos, mas lembre-se de que o importante é levar o que você sente em consideração e nem tudo que é bom para alguém, para o outro, olha que importante essa frase, nem tudo que é bom para o outro vai ser bom para você também.
Então você deve analisar essa situação aí também, não fazer as coisas. Nós comentamos sobre isso na aula passada, né? Não fazer as coisas sem querer só para agradar o outro, não ser a Maria vai com as outras, né? A gente comentou sobre isso na aula passada. Ah, eu vou usar tal coisa, vestir tal coisa, ir em tal lugar porque o outro quer ir, porque o outro gosta. Não, você tem que colocar em consideração o que você sente, quais são qual é a sua opinião sobre aquilo e sempre fazer prevalecer os seus sentimentos e aquilo que você tem como base para a sua vida. Lembrando que para toda escolha, toda decisão vai ter uma consequência. Então você precisa, em todos os atos que você fizer, embora você tenha 13, 12 anos, tudo, lembra que a gente fez a dinâmica do papel na aula passada? Tudo que você fizer vai deixar marcas em sua vida. Então, por isso que você deve sempre pensar muito bem, usando critérios para fazer as suas escolhas. Então, vamos lá para a próxima atividade, no próximo slide? Então, vamos passar. Acho que eu voltei em produção. Vamos. Agora sim, deu certo. Então, na tela, olhem aí na tela. Hora da decisão. Agora é sua vez. Com base nos pontos que estudamos, crie seu próprio método para tomar decisões. Ou seja, eu posso pegar a receitinha pronta. E a professora deu a receitinha lá dos sentimentos, dos dois lados da balança, eu vou seguir isso para a vida. Não, é importante que você elabore o seu método, que você se conhece, não é? Você vai analisar o seu estilo de vida, o seu olhar, e você vai criar um método de como tomar decisões. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 3 estratégias para quando você tiver que tomar decisões. Porque aí quando você se vê no momento que você vai ter que decidir por algo, você vai sempre revisitar as suas estratégias e vai ter essas estratégias como base quando você tiver que escolher entre uma coisa ou outra. Então, nessa atividade, você irá criar os seus próprios métodos. Crie 3 métodos para quando você tiver que tomar decisões, ok? Para a realização dessa atividade, você terá 3 minutos. Então, podem realizar aí no caderno de vocês e não precisa compartilhar no chat, porque o método é seu. Vai ser usado por você. Então, você não precisa compartilhar. Você só precisa ter no caderno e depois mostrar para os professores de projeto de vida que você está acompanhando, que você está fazendo tudo direitinho. Vamos lá? Então, podem fazer a atividade no caderno. Ótimo. E aí, criaram o plano de vocês para tomar decisões? Eu vou pedir para vocês o seguinte, eu adoro ver vocês compartilhando nas redes sociais, eu gosto muito de ver as atividades que vocês fazem, porque é uma forma de nós nos aproximarmos melhor, né? Então, o que eu vou pedir para vocês em relação a essa atividade? Eu sei que tem muita gente que faz uns esquemas bem bonitos, bem legais no caderno. Então, se você fez um esquema bem legal da sua estratégia de como tomar decisões, eu vou pedir para vocês compartilharem nas redes sociais o seu esquema de como tomar decisões, porque de repente pode servir como base também para outros estudantes, para outros alunos. Então, você pode fazer em forma de mapa mental, você pode fazer em forma de tópicos. Então, você pode usar a sua criatividade para colocar aí o passo a passo de como tomar decisões. Quais são as suas estratégias para tomar decisões? Vocês viram a minha forma de representar, que eu coloquei, né, para vocês no slide anterior. E agora vocês podem criar também a forma de vocês de apresentarem isso, ok? Então, a gente vai agora caminhar para o final da nossa aula, né? Na aula de hoje a gente refletimos sobre como tomar decisões e montamos um esquema de como estudar, de como tomar essas decisões. Fizemos um estudo de caso e foi o que nós vimos na aula de hoje. Foi um grande prazer estar com vocês e eu vou me despedindo. Nós vamos nos ver novamente agora dia 5 de agosto, porque nas próximas aulas serão 2 semanas de retomada de conteúdo, onde vocês vão rever os superpoderes, vão se autoavaliar. Então, nas próximas 2 semanas, vocês terão 2 aulas de projeto de vida especial. E nós voltamos a nos falar no dia 5 de agosto, cheio de novidades, cheio de atividades. E não esqueça que o Matheus vai estar
no vídeo cantando uma composição própria, no dia 5/8, ok? Agora com vocês, a Luanda se despedindo. Tchau, amiga! Agradeço enormemente a participação dos alunos e o convite para ser mediadora e até dia 5 de agosto.